Olá, espero que todos estejam bem. Vamos para um exercício resolvido sobre calorimetria. Então, esse problema diz: temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Trace a curva de aquecimento do processo e foram dados os calores específicos do gelo ou a água sólida e da água líquida, e também o calor latente de fusão dessa substância. Primeiro a gente vai plotar a curva de aquecimento. Então, constrói-se uma curva considerando o eixo y como a temperatura e um eixo x como sendo o calor. Observe que a substância ela sofre um aquecimento de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Tá? Sabendo que a pressão atmosférica ou A1 atm, a água, ela muda de fase a 0 graus Celsius, tá? Existem aí três processos de troca de calor distintos. O primeiro, ele se dá da temperatura de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, tá? Há uma troca de calor aqui dita sensível porque há mudança de temperatura, certo? A 0 graus Celsius, então, começa a mudança de fase do estado sólido para líquido, ou seja, uma fusão. Então aqui existe uma quantidade de calor dita Q2 ou calor latente. Aqui a temperatura é mantida constante. E finalmente tem um processo de aquecimento da água líquida, mudando a temperatura de 0 graus Celsius até 20 graus Celsius, tá? Pede-se então qual a quantidade de calor total envolvida nesse processo, ou seja, o somatório Q1, Q2 mais Q3. Conhecendo então o comportamento desse processo, podemos utilizar as equações para calor latente e para calor sensível para calcular cada um desses calores, tá? Então, a primeira etapa trata-se do aquecimento do gelo. Então nós temos alguns dados e separamos eles. Temos a massa de 200 gramas, o ΔT nesse processo, já que temos um calor sensível e, portanto, a mudança de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Observe, temperatura final 0 e temperatura inicial menos 10 graus Celsius. Tomem cuidado com esse jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos dá mais, então a gente vai ter uma variação de 10 graus Celsius positivo. Sendo o Cp, no caso aqui do gelo ou da água sólida, igual a 0,5 calorias por grau Celsius, podemos utilizar aí a equação para o calor sensível. Então, substituindo os dados massa, Cp e ΔT, conseguimos calcular uma quantidade de calor aqui de 1000 calorias. A segunda etapa é a mudança de fase de sólido para líquido ou a fusão do gelo. Para cálculo do calor latente, utilizamos esta equação aqui, que depende apenas da massa e do calor específico latente, o qual foi dado. Então, temos a massa 200 gramas e o calor latente para a fusão de 80 calorias por grama. Fazendo essa substituição aqui na equação e calculando, obtemos um calor Q2, ou calor latente, de 16.000 calorias. Por fim, a última etapa é o aquecimento da água líquida, de 0 graus Celsius até 20 graus Celsius. Tá? Isolando mais uma vez os dados, temos a massa, o ΔT envolvido nesse processo é a temperatura final, nesse caso 20 graus Celsius, e a inicial, ele partiu daqui, né? Menos a inicial, que vale 0 graus Celsius, temperatura final menos temperatura inicial, igual a 20 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura nesse último processo. Sendo dado ainda o Cp da água líquida igual a 1 caloria por grau Celsius, podemos substituir então esses dados na equação para o calor sensível Q3. Então, substituindo e calculando 200 vezes 1 vezes 20, obtemos um calor sensível de 4.000 calorias. Para saber a quantidade de calor total envolvida no processo, basta então somarmos Q1, Q2 e Q3. Portanto, a quantidade de calor total envolvida nesse processo para aquecer o gelo de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius vale 21.000 calorias ou 21 quilocalorias, tá? Observando o gráfico agora, a gente pode substituir os valores dos calores no eixo X, tá? Observe que Q1 vale 1.000, esse ponto aqui ele está 17.000, porque é a soma da quantidade de calor Q2 mais a quantidade de calor Q1. E esse ponto aqui representa a quantidade de calor total envolvida no processo, que é a soma de Q1 mais Q2 mais Q3. É isso, espero que tenham entendido. Até breve.